Oi, eu sou a Brenda do Sobre Livros e Traduções e hoje eu vou falar de um clássico norte-americano do século XIX que provavelmente você já ouviu falar. Mulherzinhas, da Louisa May Alcott. Esse livro ele é muito popular, ele já era publicado no Brasil há muitos anos, mas em 2020 novas edições começaram a aparecer e o livro voltou à tona graças a uma nova adaptação para o cinema. Ela foi dirigida por Greta Gerwig, que é a mesma diretora do filme Lady Bird. Esses dois filmes concorreram ao Oscar nos últimos anos e essa nova adaptação, que tem inclusive a Meryl Streep numa pequena participação, ela fez com que o livro voltasse a ser lido e falado. Eu ainda não vi a adaptação, estou muito curiosa para ver, e esse foi meu primeiro contato com o livro. Embora eu já tivesse escutado falar muito sobre ele, foi a primeira vez que eu li. No Brasil, o filme saiu com o título Adoráveis Mulheres, ao invés de Mulherzinhas. Mulherzinhas é a tradução literal do título original, Little Women, mas eu prefiro bem mais o título Adoráveis Mulheres. Eu vou te explicar por quê. Mulherzinhas foi publicado em 1868. Ele acompanha um ano na vida de 4 irmãs, as irmãs March, durante a Guerra Civil Americana. Elas se veem numa situação complicada porque o pai vai para a guerra, então elas estão sem o patriarca da família, que é algo bem difícil na época delas. Por isso a mãe precisa trabalhar para sustentar a casa e duas delas também, as irmãs mais velhas, a Maggie e a Jo. Além disso temos a Beth e a Amy, que formam as 4 irmãs March. Logo de cara a gente percebe que elas têm personalidades, características muito marcantes, assim, que a diferenciam uma das outras. A Maggie, por ser mais velha, ela é a mais responsável, que coloca ordem entre elas. A Jo, que é a minha personagem preferida, ela tem uma personalidade geniosa, mais contra as regras. A Beth é a mais adorável de todas, ela é a pacificadora das 4 irmãs, é uma menina extremamente tímida, ela não consegue nem ir à escola por causa da timidez, então ela é que mais ajuda nas tarefas do lar. E a Amy, que tem só 12 anos e é uma menininha mimada, sarcástica e muito vaidosa, ela é uma personagem bem engraçada no livro. E tem a senhora March, que é a mãe delas, que é uma pessoa completamente centrada e que ama demais essas meninas e tá sempre ali para ajudá-las no que elas precisarem, mesmo não podendo estar o tempo todo porque ela tem que trabalhar com o marido longe de casa. Tem duas coisas que eu gostaria de chamar a atenção, um pró e um contra de Mulherzinhas a partir da minha experiência com o livro. Eu gostei muito das 4 irmãs, mas eu levei um tempinho para fluir a leitura, né, para engatar na leitura. Eu não me senti conectada à história logo de cara, assim. Eu acho exatamente porque tem essa diferença dos nossos costumes, inclusive de época, né? É uma época em que as mulheres têm que ser adoráveis, dóceis, cuidar de casa, serem boas esposas e tudo mais. Mas assim, a partir do momento que você se apega às irmãs March, a história fica muito gostosa de ler. É uma historinha de dá um quentinho no coração, sabe? De você se sentir bem e uma leitura leve e gostosa. A cada capítulo, as irmãs vivem uma historinha que quase tem começo, meio e fim. Quase sempre o capítulo termina com uma lição de moral. Elas aprendem alguma coisa com aquela história que vivem no capítulo. E quase sempre é a mãe March que ensina elas. O que vocês aprenderam com isso que vocês acabaram de viver? Então, cada capítulo a gente vê cada irmã ou as irmãs, quando vivem a mesma história juntas, crescendo, aprendendo algo novo. E isso é bom e, ao mesmo tempo, eu senti um pouco de incômodo, porque são hábitos muito diferentes do que a gente tem hoje. Então, por exemplo, a Jo, que é a minha personagem preferida, ela precisa controlar essa personalidade geniosa dela. E o sonho da vida dela é ser escritora. Inclusive, ela é baseada na vida real da Louisa, da autora, porque é uma obra quase autobiográfica. Ela se baseou em várias coisas que ela realmente viveu e pessoas em que ela realmente conheceu. Isso é bem legal. A Jo, ela é essa pessoa que gosta de se comportar mais como um menino, de acordo com os hábitos da época. Inclusive, ela faz amizade com o vizinho. Eles têm um senhor que é vizinho delas, que é rico e as ajuda porque
embora elas nunca falte comida na mesa, elas conseguem até manter uma empregada na casa, não são tempos bons, não são tempos fáceis. Então esse vizinho acaba sendo o salvador da família March. E ele tem um neto que vira o melhor amigo da Jo, e os dois juntos aprontam um monte no filme. É uma amizade muito, no livro e no filme, é uma amizade muito bonita. E tem algumas coisas que de fato são além do tempo. Por esse livro ter sido escrito em 1860, tem mesmo algumas coisas que vão além do tempo. Que é, por exemplo, em um momento, a senhora March, ela fala que ela prefere ver as filhas dela solteiras ou casadas com homens pobres do que casadas com homens ricos, mas infelizes. Para ela, o mais importante é a felicidade das filhas, e eu acho que isso vai além do tempo, do que era costume na época, que era casar bem, né? E a Jo, que tem esse sonho de ser escritora e seguir uma carreira, pequeno spoiler, ela consegue publicar os seus contos com o nome dela mesma, ela não precisa usar um anônimo no jornal. Então tem essas pequenas coisas que mostram, sim, que a mentalidade estava ali além do tempo, né? À frente do tempo da Luísa. E acho que isso é a parte mais legal de Mulherzinhas. Mas a gente fica o tempo inteiro entre coisas que não condiz com a nossa época e coisas que estão além do tempo da Luísa. Eu acho que essa experiência é bem interessante de ir percebendo esses costumes e como as coisas eram no século XIX nos Estados Unidos. Tem um trecho que eu gosto muito que definindo a personalidade da Jo, que é a seguinte: a ambição de Jo era fazer algo muito grandioso, o que ainda não fazia ideia, mas deixava isso para o tempo dizer. E enquanto esperava, sua grande aflição era que não podia ler, correr e andar a cavalo tanto quanto gostaria. Ela sempre estava entrando em apuros por causa do seu pavio curto, da língua afiada e do espírito inquieto, e sua vida era uma série de altos e baixos que eram tanto cômicos quanto patéticos. A Jo e a Meg, elas precisam trabalhar para manter a casa e é uma tristeza para elas não poderem ter todos os vestidos elegantes que elas gostariam, ou joias, ou poder ter um cavalo para cavalgar a hora que pudesse, porque elas têm todas as tarefas diárias e os trabalhos para dar conta. E a mãe delas tenta mostrar o tempo inteiro que, olha só, é bom ter tarefa, é bom ter afazeres, é bom ter um tempo preenchido por coisas que constrói seu caráter e também que ajudam os outros. Tem muita essa parte de que elas não têm muita coisa e mesmo assim elas estão sempre ajudando os vizinhos. Então é isso, eu acho que dá pra você perceber com base nesse pequeno resumo que elas são sim adoráveis mulheres e que a Mulherzinhas é um filme que vai dar um livro. Mulherzinhas é um livro que vai dar um quentinho no seu coração. Eu recomendo especialmente para quem está precisando de uma leitura leve, que gosta de livros com protagonismo feminino e gosta de saber como era uma época diferente da nossa. A Luísa fez um excelente trabalho nesse aspecto. Essa é a primeira parte de Mulherzinhas. Tem sim uma segunda parte que foi publicada com o nome de Good Wives. Imagino que seja agora elas mais adultas. Esse eu ainda não li, então eu não sei dizer pra vocês. Eu recomendo, é uma leitura, se você se engatar logo, é uma leitura rápida, gostosa de ler, e depois tem ainda a experiência de ver uma adaptação pro cinema. Então é isso, você já sabe, Mulherzinha está à venda na loja online da Eureka, livrariaeureka.com.br, e junto com qualquer compra você recebe um desses marcadores da nova coleção da Eureka, que vem o mascote Arquimedes em diferentes aventuras de acordo com os gêneros literários. Tá muito bonitinho. E esse é o Nero, o mascote do Sobre Livros e Traduções. Eu espero que você tenha gostado da nossa resenha de Mulherzinhas e eu volto mês que vem para mais uma. Até a próxima!